Olá, turma! Hoje a gente vai falar sobre a cidade enquanto mercadoria. Se na aula passada a gente falou do valor de uso da cidade, né? Então, como a gente valorizar a cidade através de seus usos, o uso do seu patrimônio, o uso da sua memória, né? A memória que está, né, solidificada naqueles espaços urbanos. Hoje a gente vai falar dessa cidade enquanto valor de troca. Então a gente vai passar de um estágio do pensamento para um outro pensamento do planejamento urbano. Vamos lá. Então, vamos um pouquinho voltar para a aula passada. A aula passada a gente falou o quê? Justamente do planejamento do urbano, da reforma urbana e o que significava isso? Significava buscar, né, por uma melhoria coletiva da cidade, era um planejamento urbano, né, de qualificação do urbano para melhoria da qualidade da cidade num todo, né, voltado para o coletivo e, sim, escutando as minorias, né, aquelas pessoas, aquela parte da sociedade mais marginalizada e fazendo com que essa proporção da população marginalizada e as minorias pudessem se integrar à cidade, né, e vivenciar o coletivo de maneira democrática e igualitária. Essa é a proposta, a filosofia das reformas urbanas, né, do que é conhecido como reforma urbana. Então, os planejamentos do urbano partiam desse pressuposto. Aqui a gente vai ver uma outra parte da história que se inicia ali em torno dos anos 70, sobretudo. Na verdade, anos 70 é o boom dessa transição, né? Ela se inicia em Estados Unidos e Europa um pouquinho antes, né? O pontapé inicial desse novo posicionamento de planejamento do urbano vai ser dado ali na década de 50, mas ela só estoura para o mundo lá na década de 70, beleza? Então, fazendo essa contextualização histórica, lembrando da aula passada de onde a gente veio, desse valor de uso, dessa coletividade, né, dessa sociedade mais democrática no que tange ao espaço urbano, né, pelo menos na tentativa dos planejadores do urbano para que isso acontecesse, a gente vem para a cidade mercadoria. Então, o que a gente vai conhecer a partir da década de 70, mais fortemente a partir da década de 70, né? Esse planejamento do urbano com vistas à troca, à mercantilização dos espaços. E por isso, o que é que acontece lá na década de 70, né? As cidades começam a ser vistas, começam a ser planejadas enquanto mercadoria. E por isso a gente tem um ingresso nesse planejamento do planejamento estratégico. Planejamento estratégico que vocês já devem ter estudado ou ouvido falar nas disciplinas de administração ou de marketing, né? Porque necessariamente parte desse princípio e pressuposto mesmo, né? De uma estratégia de planejar a cidade enquanto empresa, beleza? Então, Weiner vai colocar o seguinte: inspirado em conceitos e técnicas oriundos do planejamento empresarial, o planejamento estratégico, segundo seus defensores, deve ser adotado pelos governos locais em razão de estarem as cidades submetidas às mesmas condições e desafios que as empresas. Então, a cidade ela passa a ser reconhecida enquanto empresa e não enquanto aquele conjunto complexo, né, de sociedade. Tá? Então, quando experimentado nas cidades, agir estrategicamente significa conceber ações que minimizem pontos fracos e maximizem pontos fortes. Né? Percebam como é a lógica de mercado que se instaura no planejamento das cidades. E aí o que acontece? Se a gente parte do pressuposto do planejamento estratégico, notadamente empresarial, e traz ele para a cidade, o que é que empresas fazem? Competem entre si. E aí eles têm um argumento, inclusive, da globalização, dentro desse novo padrão de planejamento do urbano, ou seja, planejamento estratégico do urbano, parte do pressuposto que, em um mundo globalizado, as concorrências são globais.
Então eu concorro igualitariamente, ou devo concorrer igualitariamente enquanto cidade, com outras cidades, com outros urbanos mundiais, certo? Aí a gente avança nessa competitividade, que passa, né, claramente por uma competitividade local, intranacional, mas também extrapola esse território e passa a ser entendida como uma competitividade global. Eu preciso estar pareado enquanto cidade, enquanto qualificação do urbano, né, com cidades mundo afora. Então a competitividade é entre territórios, né, especialmente entre cidades. E aí a gente tem a seguinte colocação também do Weiner, né? Quando a liberalização do mercado preside o desenvolvimento econômico e global e a privatização e os mercados financeiros se tornam rotina, as cidades necessitam do quê? Então, a partir do momento em que a minha base, né, a minha escolha enquanto planejador do urbano, enquanto governo deste urbano, gestão desse urbano, né, prioriza a liberalização do mercado, eu passo a ter mais privatizações e passo a vislumbrar mais mercados financeiros e me inserir nesses mercados financeiros enquanto escolha, né? E aí, para isso, a minha cidade, eu enquanto gestor, enquanto planejador, preciso do quê, né? Competir pelo investimento de capital, tecnologia e competência gerencial. O que significa isso? A minha cidade precisa ser competitiva enquanto se comparada com outras, né? Eu me integro nessa competitividade local e global, percebam, né? Para competir por investimento de capital. Então eu preciso ser qualificada para que investidores nacionais e internacionais, sobretudo, né, tenho vontade de investir na minha cidade. Então, eu preciso ser atrativa para esses investidores. Para que também investidores do campo da tecnologia queiram estar presentes na minha cidade, o que vai me tornar uma cidade mais tecnológica também. E competência gerencial, né? Então, a gente também precisa ter, a gente enquanto cidade, num pensamento de gestor do urbano, né, sob a perspectiva desse planejamento estratégico, também quer o quê? Quer essa competência gerencial, né, que a cidade esteja apta, com pessoas qualificadas aptas, né, para gerir todas essas empresas e todas essas tecnologias que vão chegar nesse mercado, que pretende-se, né, captar para esse mercado. Competir na atração de novas indústrias e negócios, mesma coisa, né? Está apta a competir pela atração e implementação de novas indústrias e negócios. Ser competitiva nos preços e na qualidade dos serviços. Ora, se eu preciso competir num patamar nacional, eu preciso estar competitiva, né? Meus preços precisam ser bons o suficientes para quê? Para que eu atraia tanto esse investidor como esse consumidor, né? E a qualidade dos meus serviços prestados também precisa estar dentro desse patamar, seja nacional ou internacional, para competir. Então, como a gente viu também algumas aulas atrás, a cidade global. As cidades globais, elas competem entre si, sobretudo nessa qualidade também dos serviços prestados. A gente viu que é alta qualificação profissional nas cidades globais. Elas necessitam disso, né? Mesma forma, quando eu penso enquanto planejador estratégico do urbano, a minha cidade, né, precisa ter uma força de trabalho qualificada, porque somente tendo essa força de trabalho qualificada, eu consigo atrair o quê? Que a gente falou anteriormente. Investimento em capital, tecnologia, competência gerencial, novas indústrias e novos negócios de alta qualificação. Quanto mais alta a minha qualificação profissional que eu oferto dos meus profissionais que moram nessa cidade, melhor também vai ser a qualificação das empresas e indústrias que vão ser atraídas para o meu espaço, né? E competir na atração de força de trabalho qualificada. Então, tudo isso também, se eu me qualifico enquanto urbano, consequentemente eu vou ser boa para moradia e residência. Se eu oferto a habitantes
uma boa qualidade urbana no quesito de moradia, né? Qualidade de habitação, e também oferta uma qualidade no mercado de trabalho, consequentemente, eu passo a atrair também, né, profissionais qualificados, de alto gabarito, de alto nível de qualificação, muitas vezes de alta especialização, né, para minha cidade. Por quê? Porque eu oferto trabalhos que são equivalentes esse nível de profissionais e oferto também cidades atrativas para moradia. Tá? Então percebam que a gestão da cidade ela passa necessariamente por competição de mercado. Eu não preciso estar melhor e ser melhor para eu dar qualidade de vida para os meus moradores e para a minha sociedade. Não, eu preciso disso, ser melhor, dar qualidade de vida e qualidade de trabalho. Por quê? Porque eu preciso atrair e competir com a outra cidade, tá? Então, na verdade, a motivação é diferente. A motivação não está na sua sociedade, na qualificação do urbano para a sua sociedade. A motivação está na qualificação do urbano para a competição e atração de novos investidores e novos e profissionais mais qualificados. Beleza? Seguimos. Então aí, passando por esse entendimento de como saímos de planejadores do urbano que planejavam para a sua sociedade com vistas a benefício da sua sociedade, a gente passa para planejadores estratégicos do urbano que visam competir mundialmente para se tornarem mais atrativos, certo? Então isso é a cidade, nada mais é do que a cidade mercadoria, né? A cidade perde seu valor de uso, né? Que tem um público-alvo muito claramente, notadamente, na sua sociedade e passa para um público-alvo, um valor de troca cujo público-alvo é o quê? Novos investidores, melhores investidores, novos profissionais de mercado, mais qualificados, mais especializados para que venham para essa cidade, certo? Mas aí a gente pergunta, né? Afinal de contas, o que se põe à venda quando o produto é uma cidade? O que é que a gente vende quando a gente está vendendo a nossa cidade? Então, eu vou até deixar que vocês pensem um pouquinho sobre isso e a gente discute isso presencialmente, online, né, no nosso encontro síncrono, para a gente refletir mesmo, para eu deixar depois passando a aula, para vocês voltem nessa pergunta e se questionem o que é que a gente está vendendo quando a gente vende, quando a nossa cidade se torna um produto de venda. Não vou comentar. E aí a gente tem o marketing urbano, nessa venda de cidades. Principalmente vocês que já pagaram marketing vão compreender, né, como é a atuação dessa gestão do urbano quando parte-se do princípio de uma cidade mercadoria, né? Então, segundo o marketing urbano, que se põe à venda depende do comprador, né? Então, por princípios do marketing, eu vou ofertar o que o meu comprador, o meu público-alvo quer comprar, né? Assim, eu faço um estudo de mercado, né? As viabilidades do mercado, quem são os meus concorrentes diretos, quem são os meus possíveis concorrentes, e eu vou o quê? Competir para sair ganhando, né, nesse jogo de interesses, né, nessa captação e atração desses novos investidores para o meu mercado, para o meu produto, que no caso é a minha cidade. Tá? Então, por princípios de marketing, eu vou ofertar o que o meu comprador quer comprar, quer ver, né? E aí, Borges e Fenn defendem o quê, né? Diz que deve-se vender atributos específicos que constituem insumos valorizados pelo capital transnacional. Então, na verdade, esses dois autores vão para além do que eu acabei de dizer, né? Um pouquinho, e eles enfatizam que não simplesmente você deve depender e deve ofertar o que seu comprador
né? Ou seja, seu público-alvo quer que você oferte, mas ir além. Porque se de repente eu penso que meu público-alvo é nacional, para esses dois autores eu tenho pensado, o meu pensamento de gestão é pequeno, porque eu preciso ir além. Eu preciso investir mesmo na captação de capital transnacional, ou seja, para fora daquele território nacional. Então, frente ao diagnóstico tão universal, não fica difícil entender por que as propostas constantes de todos os planos estratégicos, sejam quais forem as cidades, pareçam-se tanto com as outras. Pois, né, todos devem vender a mesma coisa aos mesmos compradores virtuais que têm, invariavelmente as mesmas necessidades, tá? Então, unindo-se, na verdade, unindo-se, mas não concordando, tá? Porque esses autores têm posicionamentos diversos, o Borges e o Fenn com o Weiner, mas dentro de uma análise, o Weiner coloca essa citação. Mas o que é que ele quis dizer, né? Quando os autores defendem que devemos nos preparar enquanto cidade para o capital transnacional, né? O Weiner vai fazer essa análise, que se todos os mercados, todos os urbanos vão se preparar para um capital transnacional, para a atração de capital estrangeiro, necessariamente vão se tornar urbanos iguais. Porque se eu viso um mercado estrangeiro que tem estas necessidades gerais, né, e eu preciso atingi-las, necessariamente todas as cidades tornam-se iguais. Né? Todos os urbanos vão se tornar iguais, porque se elas almejam atingir o mesmo público-alvo, elas vão necessitar se qualificarem para o mesmo público-alvo, o que me leva a uma homogeneização desse investimento na gestão das cidades. E aí, o Borja vai também colocar aqui, não basta disponibilizar atributos, infraestrutura e recursos simbólicos reconhecíveis pelo grande capital transnacional. É preciso uma grande operação de city marketing. Então, eu preciso, além de qualificar o meu urbano, de acordo com esse capital transnacional, do que esse capital transnacional vai exigir para investir no meu urbano, eu preciso publicitar. Porque do que adianta, né, eu qualificar a minha cidade, o meu urbano, se eu não vou dar publicidade a isso? Como é que eu vou atrair meu investidor se eu só invisto, mas eu não divulgo? Percebam como é um pensamento empresarial, né? Então, só fazendo, mais uma vez, voltando para a nossa aula anterior de valor de uso e de reforma urbana, né? Seus princípios norteavam a qualificação do urbano para a sua sociedade, para uma sociedade mais igualitária, mais democrática, de uso coletivo. Eu não precisava expor o que eu estava fazendo e a qualificação da minha cidade, porque se meu público-alvo é a minha sociedade, eu viso, né, uma melhoria para a minha própria sociedade, que já está transitando ali fazendo uso desta cidade, não tenho a necessidade de publicizar para o mundo o que eu estou fazendo. Agora o jogo vira. E agora, além de qualificar, né, e competir por um mercado e investidores estrangeiros, se eu estou competindo por investidores estrangeiros, eu preciso o quê? Vender. Para vender eu preciso o quê? Fazer propaganda do meu negócio. Senão eles não vão ter como descobrir que a minha cidade está qualificada para eles. Então eu preciso do city marketing, tá? Então convém enfatizar a necessidade de realizar estas atuações mediante produtos, como por exemplo, programa de construção de hotéis, campanhas promocionais mediante ofertas turísticas integradas, projetos culturais, venda de imagem de cidade segura e ou atrativa, campanhas específicas de atração de investidores e congressistas, etc. Então, o pensamento de publicizar é o pensamento competitivo de atração, né? Eu, enquanto empresa, me qualifico e vou publicizar essa minha qualificação para eu atrair esses investidores. E aí vejam como o turismo ele vai se enquadrar muito diretamente nessa venda de cidades, né? Por quê? Porque uma vez que eu promovo o turismo, necessariamente a gente precisa, enquanto atividade turística,
publicizar no meu espaço. Afinal de contas, realmente, os viajantes precisam se sentir tentados a conhecer determinado espaço para que eles saiam do seu local de origem e visitem, conheçam esses espaços. Então, o turismo por si só precisa vender imagens. E isso é muito bom para as cidades que têm um pensamento competitivo. Porque se eu invisto no meu turismo, eu, enquanto gestor público do urbano, né, e faço essas parcerias com a gestão do trade turístico, o trade turístico por si só, as empresas desse trade, elas vão vender aquela cidade. Então, necessariamente, quando eu invisto no meu turismo e eu tenho, né, um amplo espectro de empresas turísticas atuando na minha cidade, por si só eu tenho uma propaganda, eu enquanto governo, enquanto setor público, tenho uma propaganda gratuita da minha cidade e dos meus esforços enquanto político, né, enquanto planejador do espaço. Por quê? Porque essas empresas privadas vão fazer a publicidade das suas empresas, mas também do espaço que elas atuam, ou seja, aquela cidade. Significa o quê? Que não somente o poder público está investindo financeiramente capital em publicidade, mas, paralelamente, né, empresas do ramo turístico vão também propagar a qualificação, aquelas qualificações do urbano que aquele gestor público fez, né? Então, percebam que aí já existe, digamos assim, uma distribuição de competências no que tange a publicidade daquela cidade, né? Mas não de forma, como é que eu vou dizer, de forma orgânica, né? Porque se empresas turísticas precisam dar publicidade ao espaço em que atuam, né, o destino turístico que querem atrair, necessariamente elas vão colaborar com essa propagação da divulgação daquela cidade, né? Outra coisa importante a ser pontuada nessa citação do Borges Castel diz respeito a essa venda de imagem de cidade segura ou atrativa. Percebam que é uma venda de imagem. E o nosso ponto-chave, sobretudo no nosso país, e é uma coisa, inclusive uma colocação, essa venda da imagem de cidade segura, é inclusive também analisada pelo Weiner em um outro texto, no qual ele usa como exemplo o Rio de Janeiro, que muitas vezes, lá para fora, né, é tentado, com vários esforços, tentar vender uma imagem de que a cidade está mais segura, que tem se investido em segurança pública, que os atrativos turísticos, né, são extremamente seguros, etc. e tal. Mas não necessariamente. A venda de uma imagem significa que vocês devem saber, tanto quanto eu, que no turismo não necessariamente o que a gente vende deveria ser, mas é o que a gente encontra, né? Então, aquela história de comprar gato por lebre passa por aí, né? Nesse marketing de cidades. Infelizmente, né, muitas vezes não se é honesto com o marketing que se faz. Ou seja, vendem-se imagens que não são verídicas, ou pelo menos não são verídicas em 100%. E é um problema grave quando a gente vende, quando a gente quer passar a imagem de que a cidade é segura, sem a sua cidade ser segura, né? Infelizmente, mas isso acontece muito, tá? Vamos pra frente. E aí, essa cidade como empresa, percebam que ela, eu tenho falado muito, a próprio tom da fala já nos leva a entender, né, que essa cidade ela sai de uma forma passiva de objeto e assume uma forma ativa de sujeito, ganha uma nova identidade, é uma empresa, né? Então ela sai dessa passividade, onde existem planejadores, existe uma gestão que vai impor a esta cidade a qualificação, a requalificação, etc., dos seus espaços, e ela precisa ser altiva, né? E ela passa por uma gestão altiva de empresa. Eu, enquanto cidade, então ela se coloca no mercado e ela precisa ter esta voz altiva para que ela se destaque nesse mercado competitivo global, né? Então, qual é a lógica dentro dessa nova
desse novo posicionamento de planejamento estratégico, né? No caso agora estratégico, planejamento estratégico das cidades. É preciso produtividade, competitividade, subordinação dos fins à lógica do mercado. Ou seja, a minha finalidade, né? Meu objetivo fim precisa atender a uma lógica de mercado. Antes, o meu objetivo fim precisava atender às necessidades da minha sociedade. Agora, o meu objetivo fim precisa estar diretamente vinculado a uma lógica de mercado, preferencialmente uma lógica de mercado global, tá? E o Hall vai colocar uma frase que eu achei muito boa para sintetizar esse posicionamento, né? E é outra frase para a gente ficar pensando, né? O planejador foi se confundindo cada vez mais com seu tradicional adversário, o empreendedor. O guarda-caça transformava-se em caçador furtivo. Significa o quê? Significa que antes eu tinha esse planejador do urbano como protetor desse urbano, né? Como protetor dos interesses de uma sociedade que habita aquele espaço. E esse planejador que defendia a sua sociedade e os interesses da sua sociedade, muitas vezes brigava com esse empreendedor que queria fazer investimentos e alterações no urbano que eram de interesse do capital privado. E aí, eu, enquanto planejador, que participo de uma gestão urbana, defendia os interesses da minha sociedade, sobretudo, e brigava com esse empreendedor, porque o importante era a qualificação para o público e não para o privado. Agora não. Agora, tanto eu me uno com esse empreendedor e defendo os interesses do privado, como eu mesmo atuo como privado, né? com finalidades privadas, tá? Do setor privado, tá? Setor privado. E aí a gente chega ao que a gente conhece como revitalização urbana. Por quê? Porque esses planejamentos estratégicos do urbano começam a trazer essa lógica de revitalização urbana. Lógico, com seus fins cabíveis a uma competitividade global, percebam, né? Então, qual é o significado de revitalizar o urbano? Trazer de volta a vida para um espaço morto, né? Revitalizar significa isso. Morto, entre aspas, percebam, dentro desse contexto do planejamento estratégico das cidades, tá? Então, e aí, por que esse morto eu coloquei entre aspas? Primeiro, porque qual é a revitalização proposta por essas gestões? Para quem é essa revitalização urbana proposta por essa gestão estratégica do urbano e a qual custo, né? A qual custo eu vou fazer, né, efetivar esses projetos de revitalização urbana, tá? Então é muito importante a gente se perguntar, nós, enquanto turismólogos, que temos por base não somente, né, vislumbrar o mercado privado, mas sobretudo integrar o turismo a uma sociedade mais justa, né, a gente precisa se perguntar sobre isso. Como são esses projetos de revitalização? Né? Qual é a revitalização? É mesmo a revitalização ou, na verdade, é um projeto mascarado de, em detrimento da sociedade local, colocar em andamento interesses privados, né? E aí para quem? Para um interesse privado ou para o coletivo e a sociedade local? Para quem fez esse projeto? Esse projeto ele vai se dar a qualquer custo? É preciso que a gente reflita sobre isso, né? E por que eu digo isso? Porque a gente vai falar justamente aqui dessa revitalização do urbano que chega a práticas de gentrificação. Vocês vão entender o que é gentrificação. E a gentrificação justamente, né, ela diz respeito a esses embates de interesses, né?
o interesse coletivo começa a ser deixado de lado para atender a investimentos do grande capital privado. Tá? Vamos chegar lá. Mas a gente chega lá. Vamos lá. Então, em 1970, como eu disse, né, dá-se o início da revitalização urbana nos Estados Unidos, tá? Esses projetos eles já engatinhavam, na verdade, né, o pensamento estratégico visando atingir o mercado privado. Ele vem desde os anos 50. Então, um projeto aqui, outro acolá, de planejamento urbano já tinha em vista essa competitividade de mercado e essa qualificação do urbano para o capital estrangeiro, né, para atingir investidores do capital estrangeiro. Mas esses projetos de revitalização começam massivamente na década de 70, né, nos Estados Unidos. E o que é que quem são os defensores majoritariamente são e que vão levar à frente muitos desses projetos, né, defendem essa ideologia, digamos assim, são justamente o que a gente conhece como os IUPs. O que são os IUPs que surgem, nomenclatura que surge aí nos Estados Unidos, né? São jovens profissionais do mercado, né, que criou-se o estereótipo deles, eles justamente são de classe média alta, que pensam e vivem para a sua vida profissional de forma competitiva. Então, são esses agentes do mercado, esses jovens profissionais ali, né, que tendem a requerer um posicionamento estratégico e competitivo dos seus gestores públicos, né, porque eles pensam, eles têm essa cabeça, né, então eles incentivam e, na verdade, também pedem por essa atuação dos gestores públicos quanto ao urbano, certo? E aí, dentro dessa lógica, justamente, a gente tem a revitalização em Boston, né, de uma área conhecida como Waterfront, né, que é a orla marítima deles, é uma área que fica na orla marítima deles. Baltimore, conhecida como Inner Harbor, né, a gente tem esses dois primeiros projetos que são o pontapé inicial para essas revitalizações urbanas, tá? E o que é que essa revitalização urbana compreende, né? Uma combinação de atividades. Elas trazem recreação, cultura, compras, habitação para moradores de renda mista, para um determinado espaço, aquele projeto que vai ser revitalizado, certo? E eles também promovem esses projetos de revitalização urbana desde o início, pretendem promover a reutilização adaptável, né? Recuperação e reciclagem de antigas áreas, estruturas físicas para novos usos. É aí que a gente chega na gentrificação, tá? Lá na década de 70, 80, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, sobretudo na Inglaterra, muitas dessas áreas elas estavam realmente abandonadas, né? Na Inglaterra, a gente tem esse histórico de algumas áreas industriais, né, que foram abandonadas e que foram revitalizadas dentro desse propósito e projeto, tá? De recuperação e reciclagem de antigas estruturas físicas para novos usos. Até aí tudo bem. O problema e o gancho que leva à gentrificação se dá quando? Quando essas áreas subutilizadas ou marginalizadas, né, elas são apropriadas por uma classe social marginalizada, né, de menos poderio econômico, que passam a ocupar essas áreas. Por quê? Porque ao longo dos anos elas foram justamente marginalizadas, deixadas de lado e muitas vezes esquecidas pelo poder público e se tornaram áreas mais baratas para a vida no urbano, né? Então são aluguéis mais baratos, são bairros mais baratos, onde o custo de vida é mais barato, justamente porque são esquecidas. Notadamente também são esquecidas tanto pelo poder público, que se tornam marginalizadas também no sentido de segurança urbana, né? São esquecidas pelo poder público, são deixadas de lado e não tem muitas vezes o policiamento necessário, a iluminação necessária, o que reproduz justamente, né, o que possibilita, na verdade, possibilita o maior perigo daquelas áreas, né? A proliferação de uma criminalidade do urbano maior nessas áreas, porque elas são esquecidas, porque não existe policiamento, porque a iluminação é precária, tá?
Então, tudo isso me leva a um espaço mais barato de vida, muitas vezes. Então, muitas vezes existem tanto esses aluguéis desses espaços, tá? Desses prédios que foram sendo utilizados, e aí é mais barato, né? E o custo de vida também é mais barato. O que acontece? Acontece que muitas vezes esses prédios, esses antigos prédios, antigas indústrias abandonadas, muitas vezes acabam sendo ocupadas também, inclusive por moradores de rua, né? Porque não precisam pagar. Aí, algumas vezes esses espaços começam a chamar a atenção do poder público, né? Seja porque ele está num espaço extremamente, de uma paisagem extremamente propícia à venda dessa paisagem, né? Normalmente por isso, porque eles estão esses espaços que vão ser revitalizados e que vão sofrer gentrificação, basicamente eles têm o que vender se eles forem requalificados, revitalizados, né? Tem o que vender o quê? Imagem, paisagem, tá? E aí o que acontece? O governo, os gestores públicos, integrados com a iniciativa privada, né, vislumbram essa paisagem que vai ser bonita a partir do momento que seja revitalizada e fazem esses macroprojetos de revitalização e a aparente gentrificação do urbano, né? Por quê? Porque aí essa revitalização diz que dá vida ao que está morto. Mas estava morto? Não estava morto. Perceba, não estava morto, tinha vida. Só que tinha uma vida marginalizada e segregada da sociedade, né? Marginalizada, segregada da sociedade, que a sociedade, sobretudo classe média alta e ricos, segregam e até não enxergam essas populações, deixam à margem mesmo do cotidiano social e vivem sua vida como que uma barreira visual mesmo para esse espaço, né? Já que ali não há interesse em você visualizar esses espaços e essa comunidade mais pobre. O que acontece? A partir do momento que esse lugar fornece, possibilita uma paisagem que vai vender, os gestores públicos, em parceria com a iniciativa privada, faz o quê? Eu vou fazer um projeto e vou devolver à cidade este espaço que está morto, mas não estava morto, certo? Aí entra o que a gente conhece como gentrificação, tá? Então eu tiro essa população que estava marginalizada, marginalizo mais ainda, inclusive em geral, né? Porque eu tiro esse espaço dela e vou requalificar esse urbano e vender esse espaço urbano que é de interesse público e privado. Esta é a gentrificação. Tá, mas então eu vou só... Vamos lá, continuando, que eu acho que eu me adiantei um pouco. Então o fomento estatal foi fundamental nesse novo processo de revitalização urbana iniciado em finais dos anos 70 nos Estados Unidos, né? Então Hall vai dizer o seguinte: subvencionamento federal conjugado com a nova visão de investimento em empreendimento lucrativo por parte do setor público e a cooperação entre empreendedores do setor público e privado foram elementos decisivos da nova fórmula, né? Então são essas parcerias e esse subvencionamento, né, investimento de capital público nessas revitalizações foram decisórios, né? E aí, em 1980, o início da venda das cidades, o turismo como novo gerador de renda para o urbano. Porque aí percebo, né, como eu tinha colocado antes, o turismo por si só, ele vende o urbano. É preciso vender o urbano porque eu preciso vender o meu destino, né? Então ele corrobora com esse marketing, com esse city marketing, né? A marketing de cidades. Então ele começa a atuar em parcerias com o poder público, em parcerias, eu digo, não necessariamente como é que eu digo, gente? Em parcerias não necessariamente estabelecidas, né? Mas de uma forma gratuita mesmo, né? Parcerias gratuitas, porque a partir do momento que eu tenho trade turístico, eu preciso vender a imagem daquela cidade, senão não atrai turista, né? Então, esses empreendedores do turismo vendem por si só também gratuitamente. A cidade vai ganhar com a venda através desses gestores do turismo, tá? E aí uma citação de Hall nos coloca que Baltimore
cidade americana atrai 22 milhões de visitantes por ano, sendo 7 milhões de turistas, cifra comparável à Disney, tá? O livro é de 2001, então assim, faltou o ano aí. O livro é de 2001, são dados de 2001 basicamente, tá? Mas então, o que é que ele quer dizer? Que esta cidade atrai tantos turistas quanto a Disney, que é um produto turístico. Então, dentro da Disney, né, o fluxo é tamanho ou igual a Baltimore. Por quê? Porque a cidade, ela atrai esses turistas. Vejam como o projeto de Baltimore, de revitalização de Baltimore, foi também, né, grandioso. E aí, o Hall vai colocar também que essa revitalização e essa gentrificação dos espaços públicos, né, quando se vinculam ao turismo, eles favorecem, né, essa cidade enquanto palco. Então, essa cidade, esses espaços saem do status, né, de espaço urbano para uma sociedade e viram um palco, segundo Peter Hall, né? O processo de criar locais de sucesso só inicialmente tem algo a ver com o empreendimento urbanístico. Assemelham-se muito mais à direção de um teatro, com atrações em substituição contínua a fim de chamar público e mantê-lo entretido na sala de espetáculo. Não admira que talvez o mais prestigioso desse modelo deles todos, os 28 mil acres do Walt Disney World, seja dirigido por uma companhia dotada de departamentos relacionados com engenharia de imagens e atrações, né? Então, as cidades, elas passam a atuar, né, sobretudo esses espaços de gentrificação, como um palco de atrativo, um espetáculo a ser exposto e a ser vendido, sobretudo, né, para consumidores globais. Então, esses espaços revitalizados têm em vista a captação e atração tanto de empresários, a princípio, lógico, investidores que vão atuar fisicamente naquele espaço, mas, sobretudo, de visitantes. Eles precisam atrair visitantes, porque são os visitantes que vão dar lucro àquele espaço. Parte grande desses visitantes são o quê? São turistas, né? São usuários turistas, tá? Que vão despender grana ali, deixar seu dinheirinho, vão fazer a visitação, vão tirar fotos e publicizar, né, a imagem daquele espaço, vendendo para outros tantos turistas que vão dizer: que bonito, que legal, que massa, então vamos visitar. Tá joia? Então é esse turismo, né, esse uso turístico desses espaços revitalizados, né, que vão nutrir sempre essa roda, esse ciclo de projetos de revitalização que muitas vezes se tornam projetos de gentrificação, tá? Então, projetos de revitalização, quando os espaços realmente estão mortos, né, quando não há o uso real desses espaços, são bons, são positivos, né? Eles trazem a vida novamente a espaços que não estão sendo utilizados. Mas percebam que projetos de gentrificação, né? O que são projetos de gentrificação? São projetos que, em sua cara, em seu título, são projetos de revitalização, mas que, na verdade, eles atuam em espaços que estão, sim, sendo utilizados, mas que vão sofrer, né, uma intervenção pública e privada, com vistas à modificação dos seus usos e, sobretudo, modificação do seu público e dos seus fluxos, tá? Então, essa é a gentrificação, né? Gentrificação é isso, tem essa cara, né? Eles dão uma capa de revitalização, mas o que está por trás da revitalização são outros interesses público-privados, tá? Então, como é que ela ganha espaço nas políticas públicas? Olha, ela ganha espaço nas políticas públicas por quê? Porque o poder público vai angariar
votos com esses espaços vai angariar verbas nesses espaços. Por quê? Porque é um espaço que está sendo marginalizado, muitas vezes não se paga os impostos desse espaço para estar utilizando esses espaços, e a partir do momento que ele revitaliza e ele vende ou dá concessão de uso para empresas privadas, ele vai arrecadar com isso, ele vai arrecadar impostos em cima dos serviços que serão ofertados nesses espaços, ele vai ganhar a simpatia de uma grande parte da população. Que mais? Ele vai ganhar a simpatia e a visibilidade mundo afora, tá? Então, basicamente, as políticas públicas ganham. Eles começaram a investir nisso porque dá visibilidade para os gestores públicos, né? Dá visibilidade e traz recursos financeiros para as cidades. Como ela altera o espaço? Altera dessa forma que eu venho colocando, né? Ela revitaliza, na verdade, ela requalifica esse urbano que está esquecido. Então, ela vai fazer toda uma parte de restauração dos prédios, né? Restaurar significa o quê? Eu vou requalificar esse prédio, eu vou ambientizar esse espaço, eu vou dar uma nova pintura, eu vou qualificar internamente se necessário, tá? Eu vou fazer as modificações necessárias para que ele seja utilizado pelo público ao qual eu estou atraindo, esses investidores que eu estou atraindo, e também os usuários futuros, que são justamente os visitantes e turistas, né, basicamente, tá? Então, ela altera o espaço nesse sentido, mas muitas vezes não é só isso, não está só naqueles prédios que eu vou requalificar para o uso, está nas vias de comunicação, vias terrestres de comunicação. Então, muitas vezes eu mudo o fluxo viário para favorecer esses espaços, tá? Caso clássico é do Rio de Janeiro, né? Que modificou o seu trânsito para dar mais visibilidade agora àquela região portuária que foi requalificada, revitalizada, que é o vislumbrado projeto do Porto Maravilha, ali do Porto, região portuária da cidade do Rio de Janeiro, onde colocaram Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio de Janeiro, que mais? Né? São 3 museus por ali, tá? Então, ali teve um projeto viário também de modificação do trânsito para que eu pudesse dar mais acesso e visibilidade para essa área que estava sendo revitalizada. Anteriormente, o governo do Rio tinha feito justamente o contrário. Era um espaço portuário marginalizado e eles tinham construído justamente um viaduto sobre esses espaços para justamente você nem precisar, enquanto trânsito, enquanto, né, fluxo de automóveis, você nem precisar passar por aquela área. E agora eles modificaram justamente para você precisar passar por aquela área e visualizar esse projeto do Porto Maravilha, tá? Então, também tem essas alterações do espaço no sentido de fluxo, né? De melhoramento ou de refuncionalização também do fluxo do tráfego mesmo, tá? Então, esses espaços não é somente os prédios, a estrutura predial que é modificada. Muitas vezes também é a estrutura viária. E, claro, obviamente, muitos espaços são também requalificados no sentido de ordenamento urbano, requalificação de calçamento público, praças, né? Dependendo, quando eu começar a colocar aqui os espaços, acho que vai ficar mais fácil vocês visualizarem que não são somente os prédios que são impactados com essa revitalização, com essa gentrificação, né? Também os espaços de trânsito. Como ela impacta a sociedade? Acho que também já ficou perceptível na minha fala. Ela impacta basicamente e majoritariamente a sociedade que faz uso desses espaços que estão marginalizados. Mas não somente elas, sobretudo elas, mas a população mais carente, ela vai ser de certa forma segregada desses espaços. Por quê? Primeiro, esses que já estão morando lá de forma marginal vão ser retirados desses espaços. Ponto 1, né? Então, eu já retiro parte da população que está fazendo uso dali porque eu tenho interesse maior, de renda maior, e aí eu já excluo.
Mas uma vez que eu revitalizo espaços, muitas vezes eu limito o uso através do poderio econômico. Como assim, professora? Torna-se uma barreira econômica, tá? Socioeconômica. Então, na requalificação desse espaço, na revitalização desse espaço, na gentrificação, que é a melhor palavra para isso, no caso, na gentrificação desses espaços, eu viso o quê? Eu viso um público que não necessariamente é a minha sociedade, e se a minha sociedade é classe média alta para cima, por quê? Porque eu quero que essas pessoas despendam realmente dinheiro, recursos, nesse meu espaço que eu estou qualificando, né? Então, normalmente, o que é empregado ali? São empresas que têm este público-alvo, pessoas de melhor poderio financeiro. Então, os produtos são caros, por exemplo, os restaurantes são caros, os produtos vendidos são caros, os souvenirs são caros. Se é colocado um teatro, uma casa de shows, o ingresso é caro. Então, eu começo a segregar o meu público mediante os valores cobrados para usufruir daqueles espaços, tá? Então, isso impacta na minha sociedade pela própria segregação que é realizada ali, tá? E o entorno também se torna mais caro. Acontece no intraurbano, nesses projetos de gentrificação, eu tenho um espaço determinado do meu projeto, mas o meu entorno acaba tornando-se mais caro, no sentido de moradia, de custo de vida, tá? Porque esse espaço é visado, eu atraio muito visitante, eu atraio muito turista, etc. E aí o fluxo torna-se grande, o fluxo de pessoas com renda alta torna-se grande e o meu entorno começa também a sofrer, né, como que numa onda, né, proporcionalmente com esse fluxo ali que está sendo, que foi remodelado, certo? Então o entorno também se torna mais caro. E onde entra o turismo nisso tudo, eu acho que ficou também claro que esses espaços vislumbram o público turista. Eles são requalificados com vistas ao turismo também, que vão despender suas divisas ali. E começam a se propagar também mundo afora através da vertente do turismo, como pontos e atrativos turísticos, né? Aqui na fotinho que vocês podem ver no slide, está um caso clássico de gentrificação, que é o Puerto Madero, né, em Buenos Aires, que foi uma área totalmente gentrificada, né, que sofreu essa revitalização. Era uma área marginalizada de moradias e moradores de uma classe mais baixa rentabilidade, e que o poder público foi lá, né, ou ele compra ou ele retoma a posse daqueles espaços que eram abandonados possivelmente e que foram ocupados por moradores de rua, ou ele compra os prédios dos proprietários, enfim, das empresas de imóveis e tal, e dos empreendedores do mercado imobiliário, compra os prédios vão dar mais lucro para esses empreendedores do setor imobiliário se ele vender ao governo do que os aluguéis que ele está tendo, etc. Né? Uma série de questões. Enfim, e aí ele vai retomar a posse desse espaço, vai requalificar em parcerias e vai destinar o uso desses espaços requalificados, requalificados e gentrificados, né, para o uso majoritariamente turístico, de equipamentos em grande número turísticos, que são bares, restaurantes, lojas específicas, muito especializadas também em souvenirs, teatros, casas de shows, né, pubs, etc. Tá? E vender para o mercado aí, e o próprio turismo vai vender para o globo, né, essa imagem. Então esse é Puerto Madero, temos outros aqui. Temos o Toronto Harbourfront, mais um exemplo. Gente, eu só esqueci de dizer que majoritariamente, como vocês vão poder perceber pelas fotos, né, esses espaços, como eu disse, estão onde? Em paisagens favorecidas. Então eram espaços marginalizados, mas que tinham uma paisagem, né,
belíssima, e por isso eles também se tornam de interesse, porque percebam que se eles estivessem tocados, sei lá, numa periferia urbana que não tivesse nenhum interesse paisagístico, esses espaços não seriam escolhidos, eles são escolhidos justamente porque existe, né, um apelo paisagístico neles, tá? Então, por isso, obviamente, eles são de interesse, tá? Porque se eles são requalificados, eles vão vender, como diz a história, feito água. Notadamente, são espaços frente à água, waterfronts, né? Então, são essas bordas da água, são essas frentes da água, são os portos, né? São os portos como Porto Madeiro. Então, normal, porque regiões portuárias também inúmeras vezes são marginalizadas e começam a ser esquecidas e começam a ser abandonadas, né? Os prédios começam a ser abandonados, existe um histórico de regiões portuárias que se sucedem a isso, que acontece isso, tá? Então, em geral, são frentes d'água. Então, Toronto Harbour Front é um exemplo dessas políticas de gentrificação. Baltimore Inner Harbor, como a gente colocou antes, nos Estados Unidos, é um dos primeiros projetos que aconteceu isso, e Boston Waterfront, também um dos primeiros projetos que trouxeram essa política de gentrificação à tona, tá? E aí eu não coloquei o nome propositalmente nos nossos espaços brasileiros. Eu costumo fazer essa brincadeirinha em sala de aula, como não estamos possibilitados de nos encontrarmos sincronicamente para isso, né? E não estamos presencialmente em sala de aula, eu vou acabar dizendo a vocês, óbvio, né? Então, aqui na primeira foto, aí em cima, a gente tem o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, dentro desse projeto. Percebam, frente mar. Esse projeto de requalificação do urbano, que tornou-se gentrificação também, né? Gente, percebam que esses projetos, eles não vão dizer assim, somos um projeto de gentrificação. Gentrificação é a leitura e análise que nós fazemos deles, né? Vários profissionais, sejam arquitetos, planejadores do urbano, historiadores, sociólogos, tá? Que fazem essa leitura, porque a gente consegue fazer essa leitura, né? Inferindo desse contexto social e de segregação social, e a gente faz essa leitura, mas eles dizem, vamos fazer um projeto de gentrificação. Não, os projetos têm o nome de revitalização, tá? Então, esse projeto do Rio, que inclui o Museu da Manhã, tá aí, certo? Fizeram um grande calçadão, onde antes não era calçadão, tal e pá. É um projeto, exemplo nosso de gentrificação, né? A primeira, aqui no lado esquerdo, meu lado esquerdo, deve estar no lado direito de vocês da tela. Essa foto noturna aérea adivinhem vocês, da nossa vizinha, que ali no Recife Antigo, projeto Novo Porto do Recife, que pegou esses galpões que estavam sendo não estavam sendo utilizados ou estavam inutilizados, estavam subutilizados, e aí foi feito um grande projeto de revitalização, foi vendido, foi, enfim, subdividido os grandes galpões para serem vendidos os bares, blá 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 blá, né? Vocês, que é a nossa visita técnica dessa disciplina, né? Que eu gosto tanto de fazer, que é ali no Recife Antigo, que é basicamente sofreu todo um projeto de revitalização, todo o Recife Antigo, passou por anos essa região, ficou marginalizada. E aí, em partes, foi um projeto bom de revitalização, mas em boa parte ele é um projeto de gentrificação também, sobretudo esse projeto aí, o projeto macro, que ainda não se instaurou, não se efetivou em 100%, né, mas que tem vistas habitações, né, 2 construções habitacionais aí, que vai trazer um processo de gentrificação, tá? E a última foto menorzinha é o projeto do Porto de Belém, né, as docas de Belém do Pará, conhecido como Docas de Belém do Pará, que foi um projeto de revitalização que a partir daí tornou-se um projeto de gentrificação também, que requalificou esses galpões também do Porto de Belém do Pará, alguns dos galpões do Porto, para uso turístico, tá? Do entretenimento. E então, isso, esses são os nossos exemplos todos, frente mar, frente rio, né, que a gente pode notar. E este aí é a foto
do tão famoso projeto de requalificação e revitalização do urbano em Barcelona, que tornou-se ícone mundo afora, né? Ele foi realizado ali na década de 80, com vistas também à atração de grandes eventos. Foi entregue para as Olimpíadas de 92 em Barcelona, né? E ele torna esse projeto ícone na revitalização de espaços, né? Emblemático, tornou-se um paradigma, né? Mas também foi um projeto de gentrificação, né? E aí essa é a imagem que eu encerro por conta disso, da grandiosidade, inclusive teórica, que ele tornou-se depois, né? E com essa frase do Weiner: transformada em coisa a ser vendida e comprada, a cidade não é apenas uma mercadoria, mas também uma mercadoria de luxo, destinada a um grupo de elite de potenciais compradores, capital internacional, visitantes e usuários solventes, tá? Encerra assim, explico que o usuário solvente, solvente significa aquele que tem dinheiro para pagar o uso desse espaço. E a gente vai refletir juntos sobre esses projetos, sobre essa nova proposta de planejamento do urbano. Eu ia falar em espanhol, gente, desculpa. De planejamento do urbano, que na próxima terça-feira, juntos, para a gente debater esses espaços, tá? Então, obrigada mais uma vez. A gente se encontra próximo.